Fala, maravilhosa Legião X, estamos de volta no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Sou o Thiago Feitosa e estamos hoje aqui no nosso programa já característico, tradicional, sensual, gostoso, que é quem? O X da atualidade, né, pessoal? O X verdinho que você já está acostumado a ver todas as quarta-feiras aqui no Projeto X, comigo, com o Mestre Zé Bonner e com quem mais aparecer para atualizar você. Pessoal, antes de começar a nossa maravilhosa aula, eu queria deixar uma série de beijos para nossa Legião X maravilhosa, para a galera, né, do sul do Brasil, galera do Paraná que tá mandando muitas mensagens, né, pessoal de Curitiba, pô, muito beijo para vocês, né, também pessoal lá de Santa Catarina, né, temos aí uma grande repercussão no sul do Brasil, agradecemos muito, né, pessoal, por tanto amor e carinho, que a gente às vezes fica até sem saber como lidar, e queria deixar um beijo especial para uma das nossas alunas X, a Dani Venturini, um beijão, que duvidou que ia mandar um beijo para ela e eu estou deixando aqui especialmente para a gente conseguir multiplicar as chances de aprovação de todos vocês. Meus amigos, hoje eu vim de óculos escuros, inspirado aí, né? As pessoas que vêm aí de óculos escuros. Por que se pergunta, por que vocês vêm de óculos escuros? Vocês vêm de relógio amarelo? Gente, com relógio amarelo é questão de quê? Relógio tem que ser amarelo. Você usa de outra cor? Aí é coisa sua. Mas relógio é amarelo. E o óculos? É porque nós somos muito bonitos, né, gente? E se a gente ficar sem óculos, você não presta atenção na aula. Então o óculos é uma forma meio, né, de... rapaz, que é todo um estratagema para não tirar sua concentração. E hoje, vamos lá, pessoal, hoje o tema é quente, continuando aí agora uma lógica mais internacional, né? Vimos aí com o nosso mestre Zé Bonner semana passada o Iêmen e vamos agora para onde, galera? Para a Grécia, terra dos deuses de Zeus, Atenas. Só que a coisa não tá muito boa lá não, né, pessoal? Parece que o Olimpo tá se afastando da galera. A Grécia já vem de muito tempo com uma série de problemas e é hora então da gente falar da crise da Grécia. Eu falo, Thiago, essa aula tá meio ultrapassada, né? Porque a crise na Grécia foi em 2009. Gente, o problema é que a Grécia ela se mantém em crise, né? Em 2009, a dívida grega equivalia a aproximadamente 130% do PIB do país e hoje essa dívida grega já chega a 178% do PIB do país, né, gente? Uma série de iniciativas foram levadas adiante. Temos aí um pacote de austeridade fiscal da União Europeia que vem sendo trabalhado. E você volta no nosso canal, temos várias aulas, né? Zé Bonner já trabalhou isso até numa aula sobre a nova crise europeia em 2014, mas atualíssima, né? Você deve assistir de novo. E aqui a gente chega especificamente no caso grego para entender que esses pacotes de austeridade fiscal não modificaram verdadeiramente as condições na Grécia, né? Aqueles PIGs, né, gente? Alguns deles manifestam ainda problemas graves. E tivemos, num primeiro momento, uma série de governos de direita mais austeros, ou seja, com diminuição de gastos públicos. Lembramos do partido na Grécia da Nova Democracia, que é um partido que governou durante, né, o período pós-crise, né, com Samaras, que não conseguiu lidar direito com a crise. E aí, o que está acontecendo no atual momento que tem chamado muita atenção da mídia internacional? É a chamada ascensão do Syriza, né, gente? Que é um partido que, na verdade, é uma sigla que representa em grego coalizão da esquerda radical. Tu fala, ih, caraca, Thiago, então o negócio agora é marxista, né? O pessoal vai, né, tomar o poder, socialismo. Gente, é e não é, né? O líder, né, do Syriza, inclusive, tem uma grande imagem da Rosa Luxemburgo, né, uma notória, né, socialista marxista, né, inspiradora de vários outros, né, líderes marxistas também, né, ao longo do século XX. Né? Então existe essa conotação socialista sim, não vamos negar, mas o Syriza ele vem, inclusive, né, tentando, né, lidar melhor com os poderes. Né? Uma coisa que tem sido, inclusive, ressaltada pelos periódicos, né, pelos jornais, é que é um governo que sabe observar um pouco mais. Inclusive tem trazido para perto de si partidos, né, pasmem, de extrema direita. Né? Então está havendo um rebuliço político, né, uma transformação política hoje dentro da Grécia. Primeiramente, pessoal, vamos entender um pouquinho quem é esse tal de Syriza. O Syriza, pessoal, ele vai surgir em 2004 com uma aliança de 13 partidos de esquerda. Ou seja, você tinha 13 partidos esquerdistas que se unem e formam essa coalizão. Então você percebe que houve uma união, um bloco de esquerda no país que vai se fortalecer. Ele só vai virar, na verdade, um partido político em 2012. Dia 22 de maio de 2012, você vai ter a fundação do Syriza como partido,
que já vai participar da sua primeira eleição no mesmo ano. Uma eleição voltada para o parlamento grego, né? Lembrando que a Grécia ela tem uma eleição para a presidência e uma eleição para primeiro-ministro e parlamento separadamente, né? A gente já teve até uma aula aqui no Projeto X sobre isso e esse ano aguarde que a gente vai voltar nesse assunto sobre a estrutura política, né? Funcionamento da república. E no caso da Grécia é diferente do Brasil. Aqui no Brasil o presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Na Grécia, o primeiro-ministro ele é chefe de governo e o presidente é chefe de Estado, ou seja, o presidente é uma figura representativa e o primeiro-ministro é uma figura mais executiva. Vamos dizer assim de forma mais simples para você entender. Nessa eleição, você teve 2 meses de eleição. Em maio, o Syriza ficou em segundo lugar, perdendo para o Nova Democracia, com 16%. E em junho ele perde novamente, mas dessa vez bem pertinho, uma margem ali de 2% de diferença de votos. Ele fica com 26,8% da margem de votos. Para um partido recém-criado, isso foi verdadeiramente histórico, né? Em 2014, pessoal, o Syriza vai ter a sua primeira vitória em âmbito europeu, ou seja, você vai ter, né, as eleições na Grécia para o Parlamento Europeu. Tem que lembrar disso, né, pessoal? Na União Europeia você vota para o seu país internamente e vota nos representantes para a Europa, ou seja, que vão defender os seus interesses no Fórum Internacional Europeu, né, no Parlamento Europeu. Então você vai ter a primeira vitória. O Syriza ele vai vencer o Nova Democracia com 27% dos votos. Por quê? Porque a postura do Syriza mais à esquerda, mais contestadora, né, do corte de gastos públicos, motivou a população a votar no Syriza, né? Ou seja, a galera ficou na esperança de que todos aqueles cortes de gastos que foram propostos pela União Europeia fossem reduzidos, né, com a presença de um partido mais à esquerda no poder. Em 2015, dia 22 de janeiro, uma data histórica, né, você vai ter a primeira vitória do Syriza no parlamento grego, né, gente? Com 36,34%, você vai ter a vitória de Alexis Tsipras como primeiro-ministro da Grécia, né, pessoal? O Tsipras, que é um cara de 40 anos, é considerado um líder carismático, bem jovem, né, para um político, e ele vai ali, na verdade, conseguir, né, trazer para si uma grande popularidade, né? Muitos falam que é o carisma do Tsipras que consegue aí fazer com que a população grega tenha simpatia, né, pelo partido. Um partido hoje, né, pessoal, que tem internamente uma aprovação de 65%. E na atuação em relação à União Europeia, a aprovação é maior, é de 75%. Então você percebe, né, que essa postura mais resistente do Tsipras e do Syriza em relação à Europa, né, e quando a gente fala de Europa, a gente fala de Angela Merkel, né, meu amigo Zé Bonner não fica chateado comigo, que ele é louco, né, gente? Você sabe que o Zé Bonner é apaixonado pela Angela Merkel. Isso é um assunto para um outro momento. Mas, né, Angela Merkel é o quê? É a representante do corte de gastos, do controle de gastos, apertar a torneira. Angela Merkel é uma líder, pessoal, que vai às reuniões europeias com vestidos sempre repetidos, né? Ela tem um vestido cinza, um vermelhinho, um verdinho, que é uma mensagem que ela está passando de quê? De corte de gastos, de contenção, moderação. Essa é uma lógica defendida pela Alemanha. Lembrando que a Alemanha, pessoal, ela já entrou no modelo neoliberal desde os anos 80 com o Helmut Kohl, que era o primeiro-ministro, né? Era o chanceler. Então, você já tinha essa lógica neoliberal enraizada na Alemanha. A Grécia, pessoal, sempre foi um partido acostumado a gastos mais largos. E se acostumar a uma lógica de redução tem sido um pouco traumático, né, gente? Agora, vamos dar uma olhadinha o que exatamente o Syriza defende para a continuidade do seu governo. Pessoal, você tem que lembrar, né, galera, que o Syriza, ele é o primeiro partido anti-austeridade da zona do euro, né? Ou seja, é um partido que ele vai ter uma posição mais esquerdista dentro de uma zona que hoje, né, busca sair da crise a partir do corte de gastos. Então você tem hoje, né, uma coligação, vamos dizer assim, política econômica na Europa, que eles apelidaram de Troika, que é a coesão entre o FMI, Fundo Monetário Internacional, que hoje é presidido por uma francesa, uma europeia, né, que é a Christine Lagarde, o Banco Central Europeu e a Comissão da União Europeia, que é um órgão executivo, né, do bloco. Então esses caras, eles têm um pacote que priorizam redução de gastos e aumento de impostos. E é isso justamente que o Syriza se opõe. Ele nega essa possibilidade, ele não quer aderir a esse pacote. E, gente, isso é tão forte dentro da Grécia que até a direita hoje, ela consegue concordar com o Syriza em alguns pontos, né? Você pega, por exemplo, né, o Nova Democracia, que é um partido, né, de extrema direita, né, de
viés mais de austeridade, perdão, melhor dizendo, né? Ou seja, eles trabalham com essa proposta de redução de gastos, mas eles mesmos concordam que o que a Troika impõe para a Grécia tem sido difícil de lidar, né? Você tem um presidente hoje da Grécia, que é o Prokopis Pavlopoulos, né? Que é um cara que ele é do Neo-Democracia, ele é a favor da austeridade, mas ele hoje tem uma aproximação de ideias com o Syriza e com o Tsipras, né? Você pega, né, pessoal, partidos de direita, outros, têm feito coligações com o Syriza na Grécia. Então, há uma Grécia hoje mais favorável a essa proposta de negar o que a Troika propõe. E vamos analisar então mais especificamente quais são esses aspectos que o Syriza tem defendido, né? O Syriza ele defende hoje a distribuição de refeições e energia para aqueles que são pobres, aqueles que não têm condições de pagar, que comprovem, né, a sua dificuldade em pagar. Por outro lado, eles vão defender o aumento de impostos para os ricos. Então você vê que é uma proposta bem marxista, né, gente? Bem socialista mesmo. O tirar do rico e vou aplicar na base mais pobre. A reabertura da TV pública também é uma proposta, né, do governo do Tsipras no Syriza, e isso, né, tem um viés estatal muito forte, né? Então você percebe aí uma conotação bem socialista, né? Redução de gastos em defesa, ou seja, o militarismo vai ser deixado de lado para que eu tenha recursos para investir no social, uma característica forte também desse tipo de governo mais à esquerda. E o aumento de pensões e do salário mínimo. O salário mínimo hoje na Grécia, pessoal, é de 586 euros por mês. E ele vai aumentar para 781 euros, segundo aí a intenção do Tsipras, né? Então você percebe que o Syriza ele vai vir com essa proposta, né, mais esquerdista, porém em alguns momentos bastante contundente, né, galera? Como, por exemplo, quando ele fala no fim da Troika, né? Ou seja, o que seria o fim da Troika? O fim da política que a Troika traz para a Grécia. Então, essa proposta europeia de redução de gastos e aumento de impostos é algo, né, que o Syriza ele nega, ele não aceita, né? Você tem manifestantes falando justamente sobre isso nas ruas gregas hoje em dia, né? Falando que eles não são, né, o quintal da Merkel, né? Eles não são brinquedos da Merkel, vamos nos livrar da Merkel. Não é nada contra a Alemanha especificamente, é porque a Merkel ela representa uma liderança da União Europeia que tem esse viés de austeridade. Importante a gente frisar essa questão. Uma coisa que a Grécia hoje ela pleiteia é a eliminação da sua dívida externa, né? A anulação. Aí você vai falar, pô, Thiago, peraí, como é que esses caras querem não pagar a dívida? O argumento do Tsipras, ele é bem, na verdade, é interessante e provocador para a Alemanha, né? A Alemanha, em 1953, após a Segunda Guerra Mundial, né, bastante arrasada, e os Estados Unidos querendo inserir a Alemanha no bloco capitalista, né, para que houvesse ali, né, o início, né, de um alinhamento com o capitalismo, eles anularam a dívida externa alemã, ou seja, a Alemanha teve o perdão da sua dívida externa em 1953. Inclusive, né, pessoal, existe uma multa que a Alemanha teria que pagar à Grécia por ter invadido Atenas, que equivaleria hoje a 165 bilhões de euros. E esse é o valor exato da metade da dívida externa grega. Ou seja, se a Alemanha pagasse, né, essa antiga dívida à Grécia, ela eliminaria metade da sua dívida atual, né? Então, se conseguiram eliminar, né, tanto volume de dinheiro na dívida alemã em 53, por que não fazer agora com a Grécia? Esse, na verdade, é o argumento do Tsipras, né, que é o líder do Syriza. Então, é uma questão de provocação, né? Porque a própria Alemanha propõe redução de gastos, mas eles falam, não, mas no passado vocês também foram perdoados. E isso tem que ser visto com bastante cuidado, né? No caso, né, pessoal, a Troika, ela propõe que haja um superávit primário de 4%. O que é esse superávit primário? É aquela poupança que todo governo faz para pagar a dívida. Então a Troika, essa coesão aqui europeia, quer que a Grécia todo mês tire 4% do seu PIB para pagar parcelas da dívida. Só que o Tsipras ele quer apenas 1,5%. Essa é a meta, né? Ou seja, ele pode continuar pagando a dívida desde que isso caia para 1,5%. Coisa que, né, você tem o ministro, né, da Fazenda na Alemanha, o Wolfgang Schäuble, né, que ele disse de forma bem contundente, né, na última semana, primeira semana de abril de 2015, que ou a Grécia cumpre com o protocolo, cumpre com o combinado, ou adeus. Esse adeus foi visto como uma ameaça
talvez a mais contundente, né, nos últimos anos, em relação à possível saída da Grécia da zona do euro, né, pessoal? Isso é uma coisa que não aconteceu lá no início da crise em 2009, mas que agora, diante dessa postura mais firme do Syriza, isso pode, né, ser levado adiante, né? Lembrando, né, pessoal, que a Grécia, ela tem no segundo semestre algumas dificuldades. Ela tem cerca de 10 bilhões de euros em títulos da sua dívida, que ela vendeu, né? Ou seja, você vende o título da dívida e um dia você tem que pagar. Você combina lá, tem um prazo pré-combinado. Existem 10 bilhões dessa dívida que vão vencer no segundo semestre. E a Grécia, né, não está com condições de pagar, né? Ela tem, repito, né, 178% do seu PIB de dívida externa. Isso é muito difícil, né, pessoal, você conseguir arcar com esses compromissos. Então, diante disso, a Grécia pode entrar na moratória, que é o famoso calote, né, gente, da dívida externa. E aí você começa a ter problemas, porque você vai afastar investidores. Na verdade, a própria eleição do Syriza já tem afastado euros do mercado grego, né? Ou seja, os investidores estão tirando grana da Grécia com medo de repente, ter um confisco, ter qualquer mudança fiscal ali mais severa. E isso, obviamente, né, dificulta a economia grega. Os bancos estão arrasados, você tem um cenário de colapso muito profundo. Agora, olha aqui a questão geopolítica que o Projeto X traz para você. Gente, quem acenou com a possibilidade de apoiar a Grécia? A Rússia. E aí você começa a perceber que as tensões entre Rússia e União Europeia não acabaram, né? Porque o Putin tá doido para dar o troco, né, gente? Ele tá doido para se vingar, vamos dizer assim, do boicote, das sanções econômicas impostas pela União Europeia. E o Putin, ele chega com essa possibilidade de amizade. Aliás, né, no dia 10 de abril de 2015, existe um encontro entre Vladimir Putin e o Tsipras, né, que é o Alexis Tsipras, que é o primeiro-ministro hoje da Grécia, para possíveis acordos no campo de energia, no campo de economia. O Tsipras já falou que a Grécia não é pedinte, ela não vai pedir nada a ninguém. Mas se for oferecido, a gente não sabe se ele pode aceitar ou não. Uma coisa legal da gente observar é, se tem Rússia, tem quem, pessoal? Tem China, tem BRICS. Então, como o Zé Bonner, né, falou com vocês, né, na aula sobre BRICS, sobre o NBD, né, o banco, né, o novo banco de desenvolvimento, né, que foi criado no Brasil em Fortaleza, que hoje tem ali dinheiro do BRICS para emprestar para o cenário internacional, você já percebe o quê? O banco do BRICS tentando chegar junto da Grécia e furando uma zona de influência tradicional de quem? Do FMI. Ou seja, esse Ocidente versus Oriente ganha novos contornos interessantes que nas próximas semanas podem ter aí um desenrolar até inesperado, né, gente? Se a Grécia, ela aceitar o apoio russo, isso obviamente vai decretar seu rompimento com a União Europeia, e aí acho que até o Tsipras teme um pouco, né, em tomar essa atitude, e um alinhamento, né, obviamente, com uma nova lógica, né, pessoal? Uma nova proposta de empréstimos, de recuperação de países em dificuldade com o NBD, que é uma nova realidade, né, pessoal? Mas vamos esperar aí os próximos capítulos dessa novela e você sabe que o X da Atualidade está sempre cobrindo, porque a atualidade de verdade, pessoal, é só no Projeto X. Meus amigos, um forte beijo, voltamos na próxima semana, fica com a gente, compartilha, curte, comenta, pede, a gente está aqui para atender você. Quem faz o Projeto X é você. Um beijão e valeu!